Bom dia, amigos e irmãos. Bom dia, uma semana a mais para o nosso estudo do Evangelho no Lar. E hoje com um assunto muito interessante. Vamos começar então com a nossa oração, depois a mensagem do livrinho Vida Feliz, de Divaldo Franco, e em seguida passamos para a leitura dessa semana. Então vamos respirar fundo, fechar os nossos olhos, olhar para o nosso interior, para o nosso amor, para as nossas necessidades, para as nossas alegrias e para tudo aquilo que nós ainda não descobrimos dentro de nós. Agradecemos a oportunidade desse estudo, de poder estar compartilhando com mais e mais pessoas. Agradecemos demais a presença dos bons espíritos, dos nossos guias, dos nossos anjos, que estão aqui nos apoiando nesse estudo, nos ajudando na compreensão, abrindo o nosso coração, desviando um pouco a atenção do nosso cérebro, da nossa raciocínio, para o nosso coração, para a nossa alma. Esse é o tipo de estudo que deve penetrar na nossa alma, não tanto na nossa consciência racional. E assim pedimos, para que os nossos amigos nos ajudem a abrir o nosso coração e penetrar esse estudo de hoje na nossa alma. Muito obrigada a todos que vieram e pedimos autorização para começar o estudo do Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Vamos para a nossa leitura, então. Não obstante, o relacionamento afetivo e social que mantens, os testemunhos que te dimensionarão em outras posições, em outra posição, fazem-se sempre sem condições de surpresa, colhendo as pessoas a sós. Os afetos, os amigos, os companheiros poderão partilhar-te as dores, porém a tua será sempre uma cruz pessoal. Nem poderia ser diferente. Ao amparo da justiça divina, cada homem resgata de acordo com a dívida e cresce conforme a circunstância em que delinquiu. Equipa-te de paz e fé, preparando-te para a ascensão que te impõe, inevitável. Não entendi a primeiro parágrafo, vou ler de novo. Não obstante o relacionamento afetivo e social que mantens, os testemunhos que te dimensionarão em outra posição fazem-se sempre sem condições de surpresa, colhendo as pessoas a sós. Ou seja, independente da posição que nós estejamos, as surpresas sempre vão aparecer, né? Os desafios. Né, as pessoas que nos acompanham nessa jornada, elas podem, né, compartilhar contigo, mas a dor é sempre nossa, né? A gente não pode, nesse caso, desviar a responsabilidade para ninguém. Eles podem nos ajudar, nos amparar, mas realmente quem vai lá no fundo nos ajudar mesmo é o amparo da justiça divina, né? Eu estou pensando aqui ainda, estou tentando... E que cada um vai passar por aquilo que tem a necessidade de passar para resgatar aquilo que precisa, né, na condição que tiver. Equipa-te de paz e fé, preparando-te para a ascensão que te impõe inevitável. Porque o testemunho é aquilo que você dá, né? Você dá o testemunho, né? Então, eu creio que está falando dessa coisa de que, por mais que a gente tenha a intenção de saber ou de ser, né? O testemunho a gente vai dar sozinho. Não tem ninguém que vai tá ali ancorando isso de alguma forma, embora esse começo é bem Joana de Ângeles, esse começo, né?
bem, bem escrito a la Joana. Então, porque como vai falando disso, né? O restante inteiro é falando dessa cruz pessoal que tem lá no segundo parágrafozinho bem pequenininho, né? Porque o que é o Cristo deu testemunho, né? Da verdade, né? Então, na vida o que a gente é convidado é dar o testemunho. Quando é que a gente dá o testemunho? Quando chega, quando é que a gente sabe se a gente aprendeu ou não alguma coisa? Quando finalmente a vida dá a oportunidade de você dar o testemunho, né? Então, e a vida dá essa oportunidade através de quê? Das dificuldades. Aí, então, veja, está falando justamente desse movimento, né? Os afetos, os amigos, os companheiros, né? Que está falando lá no começo dos relacionamentos, eles vão poder partilhar-te as dores. Porém, a tua será sempre uma cruz pessoal. Pode ter muita gente ao seu lado, mas ninguém vai carregar a sua cruz para você. É você quem vai ter que dar o testemunho, né? E dizem, nem poderia ser diferente. Por quê? Porque essa cruz é de acordo com aquilo que você produziu, né? De dívida. E cresce conforme a circunstância em que delinquiu. Então, está falando do nosso passado, né? De todas as nossas experiências transatas, né? Tudo que a gente fez no passado e que ainda pesa sobre a nossa existência e que muitas vezes proporciona essa cruz pesada, mas que nós vamos ter que dar o testemunho dessa força. Pode ter muita gente do lado. Eu acho que na passagem de Jesus, né, para o Calvário, tem a coisa que vem um e ajuda a cruz, mas quem que carrega, né? Você tem essa dimensão de que aquilo ali é seu, é uma coisa que é sua para carregar. E para fazer isso, a gente precisa da paz, da fé, com essa preparação para poder alçar esses outros planos. Porque não tem como evitar o crescimento, se não tem como evitar o crescimento, também não tem como evitar o enfrentamento. No caso, o testemunho é o nosso exemplo, né? Não sempre aquilo que a gente fala, mas aquilo como a gente atua, né? Como a gente demonstra para os outros a força que tem dentro, né? Exato. Seria o nosso exemplo real da conduta, né? Numa certa situação. Exato. Você vai ter que dar o testemunho, não tem como para onde ir, né? Você vai ter que dar. O exemplo seria também para os outros, né? Eu acho que funciona bem essa palavra, sim. Porque o testemunho, muitas vezes, para mim, chega tipo, eu vou dar o testemunho falado, né? Eu Mas posso falar muita coisa que eu não consigo fazer ainda, né? não, testemunho nesse âmbito por É o exemplo, exemplo, né? quando a gente está vivendo uma prova muito grande, né? Eu lembro que por várias vezes eu tinha uma noção muito clara desse testemunho, que era uma coisa muito difícil de fazer, né? A gente tem uma noção, uma dimensão de que aquilo muitas vezes é difícil de fazer, mas você procura, através da oração ou através, né, dessa ascensão espiritual, você tenta continuar naquele movimento, que é aquele que você tem justo. Ali você dá um testemunho, né? Então, para a gente é muitas vezes difícil porque a gente não tem o equipamento moral, né? Mas se a gente for pensar nas pessoas que têm, elas deram um grande testemunho na Terra, né? Então, se a gente for olhar para as pessoas que têm vamos dizer assim, esse equipamento moral para sustentar decisões em dificuldade, para sustentar uma postura de justiça, né? Apesar dos riscos que correm, me vem logo à mente Gandhi, né? Assim, Jesus, óbvio, né? Tanto, mas você vê que todos esses personagens, eles conseguiram dar o testemunho, não importando aquilo que estavam vivendo. E isso é na vida, né? Você, na hora que enfrenta uma dificuldade, dar o testemunho é vivenciar aquilo ali pelo exemplo, sim, sim, sim. Equipe de paz.
que foi, cara? Ela tá chocada. Eu ainda estou tentando entender o fazem-se sempre sem condições de surpresa, acolhendo as pessoas a sós. Aquela frase ali que me pegou, estou tentando ainda ir além. Concordo com tudo que vocês falaram, vejo tudo isso em todos as outras pedaços, mas realmente essa eu estou tentando... Mas é porque é porque ele está dizendo que, eu creio, né, que Joana é Joana. Então, fazem-se sempre sem condições de surpresa, né? A parte do sem surpresa, né? Colhendo a pessoas a sós, é porque Isso. a gente vai ter que carregar. Mas abaixo, ele vai dizer, né? O amparo da justiça divina, cada homem resgata de acordo com a dívida. Então, tipo, não tem para onde você correr, não vai mudar. Aquilo que é seu vai chegar. Não é uma surpresa, porque você delinquiu, Sim, né? de uma forma ou de outra, no nosso inconsciente, nós já sabemos e temos plena noção daquilo que nos espera. Na verdade... Como eu vejo, né? De acordo com o contexto. Embora... Era isso que eu estava chegando, realmente só queria confirmar. Eu interpreto que vai Legal. chegar sem aviso prévio, né? Sem que tu te prepare antes para aquilo. Não, mas aí seria com surpresa, porque na verdade a gente, dentro da gente, né, o nosso self, o nosso verdadeiro eu, tem a real função, nosso propósito, nosso objetivo dessa encarnação, nós trazemos, está dentro da gente, né? Então, eu estava andando nessa mesma linha que a Mi estava dizendo, porque não é uma surpresa tudo aquilo que a gente tem que passar, né? E eu digo por mim, né? Principalmente eu estava tentando visualizar, entender, porque como eu escolhi o número hoje, então, e esse livrinho é muito, né, direcionado, é um livrinho muito legal, quem tiver oportunidade, tiver um dia que quiser um pensamento ou não souber, né, precisar de uma luz, o Vida Feliz é um livrinho que sempre traz leituras muito, muito direcionadas. E por mais que na minha situação atual, por exemplo, teoricamente seja uma surpresa as coisas que acontecem, na verdade, no meu íntimo, eu já sabia que era o que eu precisava passar. Então, é muito interessante, porque é como se fosse uma resignação do meu espírito de dizer, cara, eu sabia que isso ia acontecer. Era inevitável, exatamente como a palavra última quer dizer, era inevitável isso. Eu sabia que era inevitável para o meu espírito, para o meu desenvolvimento. Então, internamente, eu entendo que não tem nenhuma surpresa e me colhe a sós. Sou eu comigo mesma. Não interessa quem está ao redor, não interessa as pessoas maravilhosas, amigas, genuínas que estão ao meu redor, que são extremamente importantes para me ajudar nesse percurso, mas o percurso é só meu. Exato. E o testemunho que te dimensiona em outra posição, o que são? As provas que, quando superadas, te elevam. Entendeu? Então, assim, é exatamente isso. Apesar de escrito a la Joana, né? Que ela diz estuda, se quiser entender. Se quiser entender, estuda. Então, assim, realmente é uma oração formada de uma forma que você precisa estudar e deve dizer muito mais coisas que nós não estamos vendo. Mas quando ela está dizendo isso, você não adianta, não tem nada a ver com a sua vida aqui, né? Com as suas relações, com aquele que está, com quem está do seu lado, com quem não está, né? Os testemunhos que te dimensionarão em outra posição qual? Em uma posição mais elevada, né? Moralmente. Então, eles fazem sempre sem condições de surpresa, colhendo as pessoas a sós, né? Aí ela fala da cruz e diz nem poderia ser diferente, porque cada um resgata de acordo com a dívida e cresce conforme a circunstância em que delinquiu. O negócio é que a gente não quer aceitar que delinquiu, né, bem? Começamos hoje, né, já intensos. Passemos, então, a nossa... Mas tu pega um textinho bem pequenininho, né?
a nossa leitura do Evangelho. Dá para passar uma hora aqui. Exato. Onde está bem complexo, dá para reler várias vezes para ir ampliando, né? Vamos aprofundar. Agora vamos para a verdadeira desgraça. Exato. Então agora a gente segue Só sempre... para complementar, né? Juliana preparou, podemos ir para a verdadeira desgraça. Realmente para continuar no tema, né? Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5, e estamos hoje na verdadeira desgraça do versículo 24, e essa mensagem trazida por Delphine de Girardin em Paris, 1861. Todos falam do infortúnio, todos o experimentam e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, o que os homens, quer dizer, os desditosos supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, nos credores impacientes, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e que mal esconde a sua nudez sobre os farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça na linguagem humana. Sim, é o infortúnio para aqueles que veem apenas o presente. Não obstante, o verdadeiro mal está nas consequências de uma coisa muito mais do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento do momento, que traz consequências funestas, não é na realidade mais infeliz que aquele inicialmente contrariado, mas que acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que lacera árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade do que um infortúnio? Para julgar uma coisa, é preciso nela observar as consequências. Para apreciar o que é realmente felicidade ou infortúnio para o homem, é preciso transportar-se além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo o que chamamos de infortúnio, segundo a visão restrita, cessa com a vida material e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos o infortúnio sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. O infortúnio é a alegria, o prazer, a fama, a vã inquietação, é a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, constrangem a ação do pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. O infortúnio, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais veemente desejo. Tende esperança, vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que os vossos corpos estão satisfeitos. Não se engana Deus, ninguém se esquiva ao destino. As provas, credoras mais impiedosas que a malta que nos aflige na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia do verdadeiro infortúnio, daquele que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça a verdadeira luz sobre a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. E então agireis como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que não oferece nem a glória nem o progresso. Que importa ao soldado perder na luta suas armas, seu equipamento e suas vestes, visto que sai dela vencedor e coberto de glória? Que importa aquele que tem fé no futuro, deixar sobre o campo de batalha da vida a sua fortuna e o seu envoltório carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? Uau! É denso. Uau! Isso aqui me chama muita atenção.
Porque talvez não, certeza, porque antigamente eu tinha uma visão de que quem era feliz, né? E ele fala ali desta alegria que nos um pouco embaralha, né? Digamos assim, a visão de que quem era feliz era privilegiado e que quem tinha provas difíceis eram pessoas más, né? Então fez todo sentido essa frase para mim, porque eu pensava que era o contrário, né? Quando eu não estudava e tudo mais. Por isso eu achava que a vida era injusta, por isso eu achava que eu sofria com essa injustiça do mundo, né? Porque eu dizia, poxa, como pode ser, né? Quem tem tão pouco, quem tem muito é feliz, quem tem tão pouco é triste, quem tá, sabe? Eram conteúdos meus que eu acabava colocando no mundo e na vida. Então, essa partezinha aqui. Para mim, uma Quem parte se equivoca ao destino, essa é a resposta, né? Para mim, uma questão que me pega, que ontem, lendo o Evangelho do amar ao próximo como a si mesmo, na caridade para com os criminosos, ele diz uma coisa que vem falada também nessa leitura de hoje de uma outra forma, que ele diz: não sabeis que existem muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, do Deus da pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? E ele dizia também em outra leitura que aquilo que nós consideramos aqui na Terra, né, como a glória, como o esplendor, na verdade não é isso que importa no ali de lá, né, do outro lado. Era no livro do Nosso Lar. E ele fala mais uma vez aí nessa leitura de hoje de vamos prestar atenção qual é a verdadeira felicidade, né? É claro, ninguém está dizendo para as pessoas não serem felizes e não goderem, goderem em português? Não aproveitarem da alegria e das coisas Gozar. que tem. Gozar. Aqui, né, na Terra, não é isso, não é que a gente tem que a gente está aproveitando alguma coisa, tem que se sentir culpado, não é isso, mas é também saber que nos momentos das desgraças que nós consideramos desgraças, infortúnios, né, como diz, ali é o momento da verdadeira prova, do verdadeiro teste de dizer, Senhor, obrigada por esse presente, obrigada por essa oportunidade. Não só a alegria daquele momento, foi sim um bálsamo para me dar forças para superar esse momento difícil. Então, obrigada por aquele momento de alegria, por ter me dado a pausa, digamos assim, para eu poder me restabelecer, e agora lá vou eu entrar, né, nessa desgraça, como dizemos, mas de um modo positivo, nesse desafio, nessa oportunidade que tu me deste oportunidade, né, porque me colocaste aqui na Terra com uma fila imensa de pessoas que gostariam de reencarnar, e puxa, eu vim. Então, obrigada por isso. E, como ele diz, né, tudo que chamamos de infortúnio é uma visão restrita, porque a gente só vê o presente, a gente só vê o hoje, a gente não observa o amanhã, a gente não tem fé, né? Então, tentar realmente olhar o infortúnio do hoje como a dádiva do amanhã, passando, como dizia antes na nossa leitura do Vida Feliz, a nossa cruz, nós viemos por causa da nossa cruz. Essa é a nossa realidade, cada um tem a sua. Mais leve, mais pesada, não importa, para a gente é muito dura, não adianta a gente ficar se comparando com os outros. E esse infortúnio que talvez achemos que seja essa cruz pesada, é o que está nos dando a grande possibilidade de nos elevarmos e de darmos esse testemunho para sermos melhores. Quando desencarnarmos, podermos dizer, puxa, valeu a pena. Foi difícil, mas agradeço, meu Pai, essa oportunidade, os momentos bons e os momentos de lágrimas, porque em todos eles tu estavas presente.
seja para me dar a calmaria, para passar pela tempestade, seja pelo arco-íris no fim de tudo isso. É muito potente. Eu anotei justamente essa visão, né, que o texto traz do mal, né, como consequência de uma coisa e não a coisa, né? Ou seja, a consequência que a gente não vê, que é o que a estava falando agora também. Então, a gente, quando chega o mal, né, quando chega uma situação difícil, a gente perdido ainda, né, nessa nossa falta de fé, a gente considera aquilo ali um infortúnio, né? Mas aí o título da mensagem é justamente essa, né? Quais são os infortúnios verdadeiros? Vão ser as consequências. Então, a maioria, né, das dificuldades que nos chegam, se não todas, porque poderíamos dizer, tem dificuldades que somos nós que produzimos, né? Uhum. Mas ainda assim, nós as produzimos porque precisamos vencê-las de qualquer forma. Então, os desafios, eles chegam para serem vencidos. Então, o mal que chega, ele tem mal, né, na visão superficial da gente, ele tem o objetivo de fazer a gente crescer, né? Então, a consequência daquilo ali, ela é uma consequência positiva. E o verdadeiro infortúnio estaria, na verdade, no contrário. Chega... o que a gente acha que é a fortuna, né? Aqui, o que a gente acha que é a bênção, né? Quando a pessoa está com muito dinheiro, quando a pessoa está tranquila, quando a pessoa tem muito sucesso. Então, veja, e isso muitas vezes desvia, vamos supor, não precisa nem que a gente pense que a pessoa com aquele dinheiro vai fazer muita coisa errada, mas imagina que só isso pode desviar do caminho do crescimento, né? Ou seja, do propósito daquilo que veio a ser realizado. Por quê? Porque a pessoa não tinha condição de lidar com aquele dinheiro, com aquela condição, mas a gente não vê, a gente só vê o infortúnio, né? Então, o texto do Evangelho, ele chama para essa visão da realidade, acorda porque o que você está passando te leva à fortuna que você precisa alcançar, que não é essa que você está vendo, né? Então, é a nossa visão, como sempre, né? Ele diz assim, deixa eu ver aqui se é nessa parte que a Má deixou. Eu vou revelar-vos o infortúnio sob uma nova forma. O infortúnio é a alegria, o prazer, a fama, a vã inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixiam a consciência, né? Então, veja, enquanto as pessoas estão ali, né, bebendo dessa euforia, que não tem nada a ver com felicidade, é um senso de euforia tremendo, né? Então, aonde tem espaço para o despertar da consciência? E a maioria das provas que a gente faz, né, eu acho que só de eu falar, várias partes que eu li aqui me fazem tremer a alma, né, pela força dessas verdades que a gente não quer observar. Então, é o inverso, né? Jung, né? Tudo se transformará sempre no seu oposto. É o inverso total. Por quê? Pela nossa visão, né? Por isso que o Espírito diz, né? Vou te revelar o infortúnio, acorda, bebê, né? Agora eu vou te dizer a verdade. O infortúnio está onde você pensa que está a sua felicidade, né? Porque aquilo ali te cega, aquilo ali te tira da sua meta, tira você do que você veio realizar. Então, como diz lá no texto, né? Para julgar uma coisa, é preciso observar nela as consequências, né? Então, fala mais do que do passado, que nós espíritas gostamos muito de falar das reencarnações passadas. Essa fala do futuro, né? Então, cada coisa que chega, o que nós podemos fazer com ela? Eu vejo muito, assim, na minha vida, já passei por vários infortúnios nessa ótica. Tem alguns que eu não consigo ver ainda como fortuna, não. Mas alguns, né, eu consigo ver o quanto aquela dificuldade proporciona o crescimento, a sabedoria, né? Ou que não seja a sabedoria ainda pura, mas a mudança,
na visão antiga para uma visão de uma maior consciência. É um despertar, né, Mi? É um despertar, que é o que o texto diz, né? Então, presta atenção. Então, veja que isso destrói, né? Se a gente acreditasse no que está escrito aí, não tinha problema, não tinha choro nem vela, né? Não tinha desespero, não tinha ansiedade, não tinha nada, porque a gente teria a fé verdadeira, que é a fé no futuro, a fé de que tudo que chega, se bem vivido, né? Não vou dizer que é tudo que chega, porque a gente precisa dar o testemunho, como diz lá a Joana, na mensagem anterior, né? Então, mas quando você consegue dar o testemunho, pode ser o que for, te leva, te abre as portas para o céu, né? Não o céu ilusório, mas o céu de felicidade interior. Sim, na verdade, são esses infortúnios que nos levam a conseguir dar o testemunho, né? A nos fortalecer nesse infortúnio para poder dar o testemunho no futuro, né? Porque essa frase, ninguém engana Deus, né? E ninguém se esquiva do destino. Então, esses infortúnios, eles vão chegar, porque é para o nosso crescimento. Aí cabe a nós aproveitar, né, essas oportunidades que a gente chamava de infortúnios, mas em realidade a gente pode ver como uma oportunidade de crescimento, de fortalecimento e conexão com o maior, né, para enfrentá-las e poder justamente no futuro dar o testemunho, dizer o que eu aprendi daquilo, né, como eu me transformei com esse desafio. Assim que eu interpreto. Ontem eu anotei uma frase que era... Esse pedacinho é a interpretação da vida. Nós somos cegos para danado, gente. Eu estava vendo aqui, né? Estava pensando sobre isso, aí quando eu olhei, nem lembrava que tinha no texto. Que o Espiritismo, ali mesmo onde estava, que o Espiritismo vos esclareça ali mesmo. Portanto, e estabeleça a verdadeira luz sobre a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. É um tapa na cara, né? Vocês são cegos de verdade. Né? Sim, ó, quando ele fala lá em cima, tipo assim, desculpa, eu venho vos avisar da cegueira humana, né? Que a felicidade não é a felicidade. Como a Mirella disse, ô bebê, acorda, bebê. Acorda, fofura. O que ontem eu li que dizia Deus... Aqui, ó, o infortúnio é a alegria, o prazer, a fama. E quantos de nós estamos buscando isso o tempo inteiro? Sim, mas é o que diz a nossa atual realidade, né? É o Exato. que se vende por aí. Então, a gente se vende por tudo isso aqui, ó, porque isso no nosso mundo de provas e expiações é o que a gente vê, se a gente não olhar mais profundamente, não tirar aquela venda, né? Mas não creio que seja só o mundo, tá? Eu olhar fora da é a nossa condição moral. Sim, mas claro, estamos aqui por causa disso. Né? Quando eu digo mundo, é a nossa condição de provas e expiações, né? Porque, na verdade, se a gente for ver, né, por exemplo, nós que nos dizemos espíritas e que nos dizemos seguidores de Jesus, né? Não é que no nosso mundo não existe a verdade. A gente não consegue reconhecê-la na nossa experiência. Para falar a verdade para os outros, a gente é bem sabidinho. Nós não queremos, muitas vezes, reconhecer. Na verdade, eu quero isso daí que está ali, eu quero alegria, eu quero prazer, eu quero a fama. Digo por mim, eu quero. E é um tapa na cara, dizer, caramba, tenho que estar mais atenta, porque... Porque, veja, aí são as consequências. Essa é a minha realidade ainda. Exato, veja as consequências da fama, não é? Então, veja exatamente o ópio que ele fala lá embaixo, né? Então, você não sabe se você tem condição para aquilo ali. Vamos lá, volto para Jesus sempre, né? Adoro Jesus. Vocês acham que o cara é famoso? Aquilo ali subiu a cabeça dele alguma hora? Jamais, entende? A fama que a gente busca não é a verdadeira fama. Sim. Porque a pessoa que ela realmente deixa os traçados na história, ela não tem essa necessidade egóica de se provar através do reconhecimento dos outros para a sua própria condição, né?
Então, veja, essa fama, a questão não é que a gente tem que ter muito cuidado para não pensar que o problema está na fama, né? Aquele velho problema da sombra e da nossa ignorância é tão terrível. Então, não tem nada de problema na fama. Os grandes personagens da história são famosos, famosíssimos, mas aquela fama jamais foi instrumento de queda para eles e para nós. Não é a fama da vaidade, né? Porque eu digo pela fama da vaidade que nós buscamos, né? De sermos reconhecidos, de realmente, e como diz muito bem no Evangelho em várias passagens, né? Bom, tu já recebeste então, né? Que na leitura que a tua mão direita não saiba o que da esquerda, que a esquerda não sabe o que da direita, enfim. Se tu já recebes aqui na Terra, já está pago. Pronto, tu querias a fama da vaidade simplesmente por isso? Recebeste, os homens te idolatraram, ok, ótimo, já está pago. Não tem nada mais, né? Enquanto, na verdade, essas pessoas, né, Jesus, Gandhi, essas pessoas, Chico Xavier, pessoas que realmente se colocaram... Madre Teresa, só Madre Teresa... nossa, eles realmente fizeram pelo objetivo de vida deles, pelo propósito. O que aconteceu era consequência que para eles não era... E para a gente não, é por isso que é perigoso, você está entendendo? Então, assim, veja que infantilidade, que coisa, né, terrível no nosso nível. A gente, no lugar de acreditar naquilo que faz e fazer aquilo que faz com amor, né? A gente busca o reconhecimento, né? Ou seja, vamos supor, pegando aí a fama, buscando, né, a questão do dinheiro. Então, veja, nunca podemos vê-los como vilões, mas é o uso que nós fazemos que pode nos cegar e nos tirar do nosso grande propósito de vida, que é o crescimento, né? Que é sair da cegueira. É o grande jogo do ego aquecido. O que eu faço para ver se, na verdade, né? Por que a gente se identifica tanto? Porque o cara está dizendo ali tudo que é desse mundo, né? Tudo que é desse mundo. Então, a gente está ainda cego, completamente cego. Não temos os equipamentos morais. O que vamos fazer? Pegar as provas, né? Para dar o testemunho, como diz lá Joana. Isso que não me sai da cabeça essa frase. Acordem, bebês! É isso aí, galera. A gente tem que acordar e ver as coisas com mais profundidade, né? Com mais além. Só que a gente só vai conseguir fazer isso na hora que realmente acordar para a espiritualidade, acordar para a nossa realidade psicológica, para enxergar a nossa alma, os nossos... É um passinho por dia, né? Cada vez, exato. Primeira coisa é a gente acordar, né? Cada ampliação, cada detalhe, cada coisa já é uma... Cada dia nós vamos acordar para uma coisa, né? Se queremos. Cada dia nós vamos ser chamados para acordar para uma questão, para acordar para um... Esses textos do Evangelho, para mim, né, são de estudo profundo, porque eles ajudam a promover a ampliação de consciência. Né? Então, assim, para mim, muito mais do que ir além da religião, muito mais do que ir além da oração, o Evangelho segundo o Espiritismo, por ser escrito, né, orientado por espíritos que não têm a nossa cegueira, certo? Eles ajudam quando a gente deseja, para que a gente veja, tirar esse véu da ignorância. Porque aplicar isso na própria vida é ver o quanto nós somos infantis em tanta coisa. Eu sempre disse, né? Deixa eu ver, sou espírita, sei lá quanto tempo. Eu digo desde que eu nasci, que já estava dentro de mim esse negócio. Eu não sou mais ou menos que nem Jung tem uma frase que ele diz assim: eu não preciso acreditar em Deus, né? Porque eu sinto que ele existe. Então, para mim, é exatamente isso. Eu nunca precisei acreditar no espiritismo, porque eu sinto. Então, não precisa ninguém... você... Eu sinto. Então, quando você sente uma coisa, você realmente abre os olhos para aquela coisa.
Só que por mais que você abra, você precisa de ajuda. E esses espíritos que vêm escrever, né, para que a gente saia dessa ignorância, eles promovem uma ampliação da nossa consciência, né? Quando cada pessoa que diz, eu estava lendo o Evangelho, foi que nem um tapa na cara, né? Pá! E o que é esse tapa na cara, se não é o Caim Cicoelho? Né? Então, assim, é uma ferramenta de estudo para a consciência insubstituível, esse livro. Né? Desde que eu encontrei, era meu livro de cabeceira, vim para a Itália e deixei. Não trouxe nenhum, Senhor Jesus. Né? Fico aqui lendo com vocês na tela, mas sempre foi meu livro de cabeceira, porque eu dizia, Senhor, que maravilha. Porque você imagina a gente sozinho, né, ter que promover, como vocês falaram, o mundo vê de outra forma. Ok, o mundo vê. Né? Como o mundo vê, a gente tem tendência a ver da forma que foi ensinado, por mais que dentro grite, tem qualquer coisa que não vá, né? Tem qualquer coisa de errado ali. Aí chega uma coisa bem detalhadazinha e o nosso ego vai... Mas aí vem a grande questão, né? O que se faz com o Evangelho? O Evangelho não se estuda. O Evangelho se vivencia. Né? Ninguém deve... Você pode morrer de ler isso aqui. O importante é que você vivencie. Afinal de contas, como é que a gente está vendo os infortúnios? Estou saindo da vibração, né? Ou eu estou entrando, mergulhando de vez na minha animalidade, sem ver as consequências, sem pensar no amanhã, sabe? Então, assim, é uma questão muito profunda que vem nos ajudar a sair mais uma vez da ignorância. E o que a gente vai fazer com isso? Ou acordar ou continuar dormindo. Né? Vamos despertar, acorda, bebê. Acorda, bebê. Eu ia dizer bebezões, depois eu falei, não, a gente é bem bebezinho, né? É bebê mesmo. Nada de zões, só tem tamanho, a gente só tem tamanho. É verdade. Então, vamos pensar nisso, né? Que as consequências para esses bebês, né? Se a gente cresce, agora tá, a gente fala, daqui a pouco desligou o vídeo, aí aparece um infortúnio, né? Aí desanda tudo, porque já vem o medo, já vem... Então, precisa lembrar daquela primeira mensagem lá de Joana, né? A gente precisa ter lucidez para sair desse ciclo, elevar o pensamento, buscar a oração, para que a gente possa finalmente começar, né, o exercício de dar o testemunho daquilo que a gente acredita. Porque enquanto a gente só fala, não serve, galera. Dar o testemunho é isso, né? Eu não tenho só da boca para fora, eu realmente vivencio o Evangelho. Então, a partir de agora, é ver isso dentro da nossa vida. Que é o que Jesus fez, ele deu exemplo, né? Ele falou, mas muitas coisas foi através de tudo que ele falava, ele exercia, né? Ele vivia no dia dele, no dia a dia. Não tem contradição, cara. Exato. Não tem contradição. Enquanto nós somos contradições puras, mas assim, é como Jesus também disse, né? Vós podeis fazer tudo aquilo que eu fiz e ainda muito mais. Então, Jesus sabe que ele, né, ele é um espírito que estava antes, mas ele sabe que ele também ainda tem a sua trajetória pessoal, né? Então, que quando diz que a gente pode fazer mais, é que a gente tem uma infinidade de possibilidades de crescimento ainda, né? E esse crescimento, óbvio, faz parte desse despertar, né? Levar essas pancadinhas aqui na cara, né? Esses espíritos que escrevem esse livro, não sei não, viu? É que nem Joana, Emmanuel também é um anjo, Senhor Jesus. Emmanuel e Joana para dar porrada na cara, que é exatamente o quê? Na nossa fachada, né? O ego que está ali, crente que está abafando, aí o cara desmonta a tua teoria em uma frase. Caramba! E porradinha com amor, né? Daí dói mais ainda. Mas é fantástico. Cada coisa que a gente sente, né, é sinal de que está começando um processo ali de individuação. Se a gente cai,
né? Por isso eu digo leia, leia, leia o Evangelho, né? Até vou pedir para alguém me mandar um do Brasil, então eu vou pegar, comprei um italiano e dei, então também tem um problema com o Evangelho, eu dou todos. Mas pelo uso fantástico, né? Que acho que ninguém pode deixar de, não só o Evangelho, né? Porque aqui tem uma seleção, Kardec, eu acho que na hora de configurar isso aqui, ele nos ajuda a compreensão dos ensinamentos de Jesus, né? Acaba também muito, né, capaz, então é um estudo muito, por isso que na hora que a gente foi fazer o estudo, eu disse, vamos pensar de fazer na sequência, né? Vamos pensar de fazer na sequência, porque não está por acaso essa sequência aqui, né? Kardec escolhido a dedo para fazer esse material. Então, a gente tem essa chance de vai evoluindo, mas parece que no começo estava até facinho, né? Vai devagarinho, a gente vai contextualizando. Aí depois vem. Acho que agora no capítulo 5 já está bastante intenso. Mas assim, é isso mesmo. Leia o Evangelho, ou os Espíritos que podem auxiliar para que a gente entre um pouquinho mais fundo, né? Sim, nós vamos para o 12º, se eu não me engano. 11º encontro só do capítulo 5. É. Para você ver que o assunto aí é barro. Seguimos, então, para continuar refletindo. Ainda tem muito espaço de instruções dos Espíritos, eu estou sem o livro físico aqui. Tem mais 2. Mais 2? Olha que fofo. Que ótimo. É o tipo da coisa que quando não acaba, a pessoa acha bom. E olha que, em geral, eu acho bom que acabe tudo, tá? Isso é outra coisa para eu anotar aqui para estudar o oposto. Espera aí. Ok, bebês. Vamos encerrar? Vamos lá. Sim. Sem infortúnios para a prece, amém? Vamos fechar os olhos. Respirar profundamente, entrar em conexão com o nosso guia espiritual, nossos mentores, nossos amigos. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade única de mergulharmos na nossa própria história e de, a partir desse mergulho, deixarmos o fluxo da energia que nos envolve trabalhar a favor do progresso que tanto buscamos. Nos ajuda a continuar seguindo, mesmo depois do final do estudo, mesmo depois do final da leitura, esse fluxo de vida e de energia que faz parte do universo, que conduz cada um de nós, no seu tempo, ao encontro com a verdade maior. Essa verdade que vive dentro de nós, mas que nós, com nossa infantilidade, ainda teimamos, né? Ainda batemos o pé como crianças birrentas para perceber. Ajuda-nos nesse desenvolvimento pessoal, a crescermos enquanto espíritos imortais, a entrarmos em conexão com aquilo que viemos fazer em prol de cada um de nós e também de todos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos as nossas limitações, as nossas cegueiras. Nos perdoa cada gesto puramente material em detrimento do espiritual que sucede todos os dias da nossa vida, sem que possamos perceber, sem que nos possamos dar conta do quanto ainda somos pequenos e infantis. E com a força da tua luz e do amparo de todos os espíritos que nos auxiliam, dai-nos a graça de abrir os olhos, não só os olhos, mas também o coração, para que, saindo dessa onda de tanto medo, possamos distribuir amor, paz, segurança, Senhor. Que possamos entrar em conexão com essa segurança que tanto buscamos, que só pode vir de uma fonte, a fé que precisamos desenvolver.
Muito obrigada pelo estudo de hoje, nos auxilia para que na próxima semana estejamos juntos, buscando essas reflexões com simplicidade, sem vaidade, sem nenhum tipo de pretensão, apenas aquela de aprender, apenas aquela de usar e dar o testemunho na nossa vida daquilo que estudamos. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa semana a todos.